Esse é o quarto dia, o 14º capítulo, 14º capítulo. Isso é sério que vocês que estão entrando agora cumprimentar o Antônio, que já chegou primeiro, Antônio. Beleza. E agora, nesse momento, agora 2h30, exatamente nesse horário, nós estamos começando esse programa. Agradecidos a Deus pela oportunidade de estar aqui. Agradecemos a Deus por esse tempo proporcionado por Deus para que nós pudéssemos dar continuidade nesse 14º dia a reflexão bíblica, né? Meditando, refletindo aqui justamente sobre cada capítulo, versículo por versículo, até porque nós estamos aqui compartilhando com vocês. Sabemos que todos vocês são conhecedores das Escrituras e certamente você pode, durante o tempo em que você aqui estiver participando, se de repente você quiser chamar 2, 3 amigos seus para participar, ou então compartilhar o vídeo, compartilhar aqui esse vídeo, a mensagem de hoje é muito importante. Talvez Deus fale com essas pessoas através da palavra, e esse é o propósito de estarmos aqui juntos. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão chegando agora. Obrigado por vocês se conectarem nesse tempo. Bem, nós hoje estaremos meditando no 14º capítulo da Bíblia, de Gênesis. E esse capítulo é muito importante, mostra mais uma vez o Abraão, o homem de fé, tendo um destaque importante na sua vida e também para toda a sua família. Nós vemos ontem nós demos uma olhada de tão interessante que era o capítulo 13, mostrando-nos algumas lições importantíssimas sobre a vida, o altruísmo, a prudência, a sabedoria de Abraão, principalmente quando se resolve casos como ele resolvia. Samuel, Deus abençoe a sua vida, Samuel Bernardes. Deus abençoe a sua casa, não é? Eu sei que você está se conectando agora e participando pelo Instagram. Também as pessoas que estão pelo Facebook, acompanhem, depois compartilhe com os seus amigos esse vídeo. Bem, versículo 1 do capítulo 14 diz assim: aconteceu nos dias de Anrafel, ou Arafel, rei de Siná, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomé, rei de Elão, Tidal, rei de nações. Tidal, esse nome de acordo com um historiador chamado Wallison, é encontrado no antigo dialeto, gente. Mais no dialeto camítico, o dialeto camítico que fala aquela parte mais do Baixo Tigre, do Eufrates, por ali, significa grande chefe. Então ele poderia ser o Tidal, um rei de muitas tribos, de muitas nações, de povos diferentes, com diferentes costumes. Então, certamente, esse rei das nações que alguns interpretam aqui é para denotar Tidal, que era chefe de inúmeras tribos nômades. E rei das nações, aqui diz o texto que ele era rei de nações, ou rei de nações, melhor dizendo. Nações como nome próprio, eles chamam no hebraico de Goim. Goim, mas não temos o conhecimento de nenhuma nação ou região com esse nome, na realidade. Mas para expressar justamente, manifestando que a sua liderança estava sobre aquelas tribos nômades que estavam por ali. Então, rei de nações. No versículo 2 ele diz assim, que eles fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, e contra Bissa, rei de Gomorra, e contra Sinabe, rei de Admá, e contra Seneber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, que é aquela chamada cidade Zoar. Então, aparentemente, em Gênesis 14, 4, nós notamos também, interessante notar, que 12 anos havia servido esse rei Quedorlaomé. No 13º ano se rebelaram.
Bem, aparentemente, esses 5 reis cananeus foram subjugados por esse Quedorlaomer e justamente obrigados a pagar tributo. Já se existia, claro, naquela época, a irmã Joyce, my sister Joyce Wolfe, congratulations. Então, nós estamos aqui simplesmente falando acerca desse grande amor de Deus pela vida de Abraão. Como Abraão era importante, um personagem que podia marcar a história desde o início do seu nascimento, desde a sua chamada especificamente aos 75 anos, que eles fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma. Então esses reis simplesmente foram obrigados a pagar tributo. E tendo sido escravizados por esse rei Quedorlaomer, por 12 anos, eles se revoltaram no 13º ano. Em consequência disso, no ano seguinte, esse rei convocou para o seu auxílio 3 súditos. Aí ele invadiu Canaã, lutou e derrotou os 5 reis dessas cidades: Sodoma, Gomorra, Zeboim, Zoar e Adimá, que estavam ali situadas numa área frutífera, próximo às campinas do Jordão. Era uma área excelente. Então, todos esses se juntaram no Vale de Sidim, que é o Mar Salgado. Eles estavam em Engedi, outra vez conhecido esse Vale de Sidim, é chamado também de Engedi, as cidades das planícies, mas nas extremidades do sul do Mar Morto. Era cheio de poços de betume. Aqui nós vemos Quedorlaomer e também os reis confederados, né? Derrotaram os reis de Sodoma e todas aquelas cidades da planície. E Deus, depois, por causa da sua maldade, destruiu aquelas cidades e toda a planície e todos os habitantes da cidade. E a fumaça de sua destruição subiu como a fumaça de uma fornalha. Isso aconteceu lá em Gênesis, uma repetição desse fato em Gênesis capítulo 19, versículo 24. Era visível de Manre, onde ele estava, lá próximo aos montes, nos carvalhais. Ele, Abraão, olhou e viu o que estava acontecendo. Alguns, porém, argumentavam que essas cidades das planícies estavam em algum lugar do norte do Mar Morto. Mas nós notamos, interessante, no versículo 4, que ele diz: 12 anos haviam servido, no 13º ano eles se rebelaram. Mais uma vez aí a confirmação desse fato. Sendo então eles tributários, né, lhe cobravam impostos por estar ali, por viver daquela terra, simplesmente esse rei, que era um dominador, já haviam servido ele durante um período de 12 anos, sendo tributário. Então, esse rei lança um decreto no 3º ano, acusativo do tempo, denotando duração, torna essas palavras mais duras, porque durante o 13º ano, eles então se rebelaram diante do decreto do rei. Talvez houve uma cobrança maior de impostos, e esses impostos causou dano, preocupação àquelas pessoas que estavam servindo. God bless you, Joyce. God bless you. Então, nós nos alegramos muito pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Participando conosco de ouvir a mensagem de Deus para a sua vida. Bem, aqui nesse texto, no versículo 5, nesse 14º ano, veio então Quedorlaomer, e de repente esses reis que estavam à sua parte derrotaram os Refaíns, Asterotes, Carnaim, os Uzim em Ram, e Emi em Savé Quiriatim. Em Quiritaim, nós vemos que esses Refaíns são os descendentes de Rafa, e o nome são dados aos nativos de Canaã. Gigantes que são mencionados em 2 Samuel, esses gigantes, há uma designação especial aplicada em Deuteronômio capítulo 3, versículo 11.
a Og, rei de Bazã, cujo território correspondia a uma nação que está nesse versículo. Então notamos que Asterote Carnaim é geralmente identificado como Tel Azara. Tel Azara, no planalto de Bazã, cerca de 32 quilômetros do mar da Galileia. E simplesmente quem visita Israel, que já teve a oportunidade de ver essa cidade, Asterote Carnaim, ali pelo próximo ao mar da Galileia, depois uns 32 quilômetros próximo, mais adiante, Carnaim significa 2 chifres. E o nome completo, provavelmente, significa Astarte de 2 chifres, que era tipo uma deusa que existia lá, uma deusa da lua, era representada por 2 chifres. Essa deusa, a imagem de uma mulher com 2 chifres, era uma deusa da lua. E os Oreus no Monte Seir, é o Parã, que está junto do deserto. Oreus é um povo que vivia nas abundantes cavernas de calcário lá em Edom. E o seu ancestral era Seir, que provavelmente deu o nome a essa região e onde eles moravam. Eles eram de uma linhagem dos heveus. Lembram que os heveus era algo que Deus havia dito para o povo de Israel quando saísse do Egito, não se misturasse com os cananeus, com os jebuseus, com os heveus. Não queria essa mistura, Deus não queria isso por causa do paganismo, da adoração a ídolos, a imagens de esculturas. Então, eles foram expropriados pelo próprio descendente de Esaú, como se fosse um povo. Gradualmente esse povo foi se extinguindo. E olha, o nome Seir é o nome de uma região montanhosa que se estende longamente do mar, aliás, do lado oriental, e desse lado oriental, próximo a Arabá. Esse Monte Arabá, que já é conhecido também de quem pode pesquisar, fica numa extremidade sudeste, ao lado próximo do Mar Morto e perto de Agabá. E, claro, a ramificação oriental do Mar Vermelho, que também fica um pouco mais distante, mas dá para se perceber que esse monte dá para visualizar ambos os mares que estão ali, tanto o Mar Morto quanto o Mar Vermelho. Foi originalmente ocupado pelos Oreus, que justamente foram expulsos pelos Edomitas, lá no capítulo 32 e 33 de Gênesis, que nós vamos ver isso mais para frente, daqui a alguns dias. É o Parã, nesse texto também, que está junto do deserto, é uma campina de Parã. Em algumas traduções, ou seja, em lugar à beira do deserto fronteiriço com o território dos Oreus, esse foi o primeiro ponto, o ponto mais importante do qual a expedição desse rei, Quedorlaomer. Aprenda o nome aí do rei, tá? Quedorlaomer. Ele se estendeu então até essa região, com o propósito de destruir esses 5 reis, aonde estava. Agora, o que esses reis têm a ver com Abraão, gente? Hein? E a palavra de Deus nos mostra que isso é muito interessante a gente pensar, que muitas vezes a gente intercede pelas pessoas, mas não intercede às vezes pela cidade, às vezes intercede por aqueles que são mais próximos, por nossos parentes. Um abraço aí, quero saudar a irmã Áurea, o Teodoaldo, também a irmã Doura dos Santos. Obrigado por vocês se conectarem. Deus abençoe a sua vida. Bem, diz o versículo 7 que eles voltaram e vieram até em Mispat, que é Cádiz. Cádiz é outra cidade que vai aparecer muito, principalmente até livro de Êxodo, você vai encontrar muitas vezes falando sobre Cádiz. E devastaram todas as terras dos amalequitas. Olha o Nonato também chegando aí. Maravilha, obrigado por vocês se conectarem. E também amorreus que estavam em Azazon Tamar. Azazon é o nome original de um lugar chamado Engedi, que nós falamos agora há pouco. E saiu o rei de Sodoma
Versículo 8, eu estou no capítulo, vocês estão chegando agora, eu estou no capítulo 14 de Gênesis, versículo 8. Não perca aí para vocês acompanharem. E saiu o rei de Sodoma, rei de Gomorra, e o rei de Admá, rei de Zeboim, rei de Belá, que é Zoar, e ordenaram contra ele uma batalha no vale de Sidim. Eles estavam 5 reis batalhando contra quem, gente? Contra Quedorlaomer, exatamente. A saber, esse Quedorlaomer é um rei muito mau, já vimos agora nos versículos anteriores. Mas eles estavam numa batalha no vale de Sidim. Que vale é esse? É um vale que é do Mar Salgado. Estava entre Engedi e as cidades planícies que estavam próximo do sul do Mar Morto. Então é interessante notar que era cheio de poços de betume. Aqui nós vemos esse rei Quedorlaomer e também os reis confederados derrotarem os reis de Sodoma e derrotaram 5 reis, pessoal. 5 reis, cada um tinha seu exército, eles combateram, tiveram aquela batalha no Vale de Sidim, e diz aqui o texto que certamente eles obtiveram vitória, porque na hora daquela batalha, certamente, Deus, depois que a sua maldade, ele viu a maldade daquele povo, daquela cidade, Deus olhou para aquela maldade e resolveu destruir aquelas cidades e todos os habitantes. Bem, notamos algo interessante, que esse rei, a saber, Quedorlaomer, era o rei de Elão, e Tidal era rei das nações, Anranfel era o rei de Sineá, Arioque era o rei de Eleazar. Então eram 4 reis contra 5 reis. Pronto, era uma batalha desigual. Mas o de número menor acabaram vencendo. 4 reis contra 5. Pois é, depois disso nós esperaríamos que fosse 5 reis contra 4. Não. Note que é impressionante a repetição dos nomes dos reis, a variação da ordem dos nomes e os reis orientais. Quedorlaomer, ele vindo primeiro como Senhor Supremo, contra quem a rebelião tinha sido feita, na realidade. Vocês lembram que no 13º ano, que eles eram os reis de Sodoma, Gomorra e todas aquelas cidades, Zoar, que estavam ali subjugados por esse rei. Eles se revoltaram no 13º ano e resolveram juntar as forças para enfrentar esse rei. E ele disse, então eu tenho 3 amigos que podem me ajudar nessa batalha. E foram 4 reis contra 5. Imagine, era desproporcional o número, mas o de número menor conseguiu derrotar os outros reis. Cheio de poços. No Vale de Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra e caíram ali, dentro daqueles poços. E os demais fugiram do monte. O betume é encontrado, gente, nas proximidades do Mar Morto. E Joséfo, Flávio Joséfo, fala a respeito disso no seu livro, A História dos Hebreus. Quem ainda não adquiriu o livro, me parece que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, publicou esse livro há alguns anos atrás, há mais de 25 anos atrás, eu me lembro do livro de Flávio Joséfo sendo publicado pela CPAD. E é interessante notar que esse livro traz algumas informações sobre esses povos antigos, sobre essas situações, esses acontecimentos. E Joséfo, ele fala do betume que flutua sobre a superfície das águas. Nesse caso, devemos supor que o betume, ele saiu de grandes buracos ou poços na terra, no qual exércitos confederados caíram em sua fuga. Caíram ali, esses que fugiram, os reis de Sodoma e Gomorra, caíram dentro daqueles poços de betume. E referindo-se a essas tropas fugitivas, em geral, os reis, ou o rei de Sodoma, ele aparece novamente em Gênesis capítulo 14, versículo 17. Está implícito que aqueles que caíram nos poços se perderam. E os demais fugiram ao monte. Fugiram para o monte. Então,
ou seja, as montanhas de Moabe é uma cadeia imensa de colinas, né? Do mar, do lado leste, justamente do lado leste do Mar Morto. Então, tomaram para si a riqueza de Sodoma e Gomorra e os mantimentos. Então foram embora. E tomaram. É um assunto abruptamente transferido para o exército vitorioso. Geralmente quem vencia uma batalha levavam consigo os despojos. Obrigado, irmã Josirene, por se conectar aí. Deus abençoe. Enfim, as pessoas que estão agora acompanhando podem entender por que Sodoma e Gomorra, aquela escolha diante dos olhos, pela aparência, não era o bastante. Tinha algo que podia acontecer ali, algo que estava escondido diante daquela beleza, diante daquela capa. Então, certamente, está aqui a manifestação de toda esta situação. E tomaram. Aqui é uma abrupta resposta de pegar o que é do outro, porque se conquistou à força, levou então os despojos. E Sodoma e Gomorra aqui é citado várias vezes os nomes dessas cidades. Talvez mencionada como as principais cidades, as outras 3 são ignoradas aqui, mas essas 2 elas são citadas principalmente, como se fossem as principais cidades e que se destacavam. Não só se destacava o pecado, mas ontem eu mostrei uma série de qualidades das pessoas que moravam nessas cidades. Terrível. Então era um povo terrivelmente desobediente a Deus. E tomaram também Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma. E a sua riqueza, pegaram a riqueza dele e foram, e levaram eles manietados. Quando eles tomaram Ló, esse fato aqui, o nosso escritor, ele tem cuidado de observar, gente. Ló e toda a sua família e as posses. Então não foi só os seres humanos, mas levaram também as suas posses, levaram sua família. Ele primeiro aqui mostra também, o escritor, esse dito Ló agora ele morava numa cidade. Ele é claramente observado que ele não morava mais nas campinas por ali, em uma cidade qualquer, não morava em Zoar, ele não morava ali na beira do rio, ele morava em Sodoma. E é explícito em dizer isso. E aqui nós vemos que provavelmente ele tentou morar em outra cidade, ou passou a morar naquela cidade, mas não parece que Ló tenha participado de uma revolta. Não parece aqui que Ló tenha participado da guerra. Mas como um homem proeminente, sua captura pode ter sido considerada mais importante. Por quê? Porque levaria consigo ele sequestrando, houve um interesse de quem estava sequestrando, porque sabia que ele era parente de alguém rico. E levou também todos os seus pertences, as suas posses. E veio um dos que escaparam, escapou alguém, né? Correu para anunciar a Abraão, o hebreu, que estava lá no vale de Manre. Amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner, simplesmente os quais tinham feito um pacto com Abraão. E ele então denunciou a Abraão, que habitava lá. Esse era um homem amorreu, irmão de Escol, irmão de Aner. E ele simplesmente veio. E ele disse, ele poderia ter se desculpado por não ter qualquer preocupação com seu irmão. Isso é, um sobrinho que pouco merecia que ele enfrentasse problemas ou perigo por sua causa, por causa daquela escolha que ele fez lá atrás. Ele tinha feito uma escolha, nós lemos ontem, uma escolha, olhou pela aparência e disse, não, esse é o lugar que eu quero ficar, isso aqui eu estou por cima da carne seca, esse é um lugar excelente para mim, não preciso, se Abraão, o meu tio, me deu essa liberdade de escolher, eu escolho melhor. E escolheu, aparentemente, ele achava que era melhor. Então, a Bíblia nos mostra que aqueles que escaparam, quando Abraão soube disso, imediatamente Abraão se preocupou. Lete, bendiciones, hermana.
Bendiciones. Glória a Deus por sua vida. Então, irmão, quando nós percebemos que Abraão, longe de se tornar mal pelo mal, era um homem prudente, inteligente, tinha inteligência espiritual, sábio nas suas decisões, imediatamente se preocupou em resolver, fazer uma estratégia para resgatar o seu sobrinho. Ouviu Abraão que o seu irmão, olha, ele não chama de sobrinho, mas ele considera Ló como seu irmão. Ouviu Abraão que seu irmão, no versículo 14, do capítulo 14 de Gênesis, vocês que estão chegando agora, armou os seus criados, e esses criados de sua casa eram 318 homens de coragem, e seguiu-os até Dan. Armou seus criados, quer dizer, ele treinou, preparou eles para uma batalha. Quando havia nas divisões de Manre, Escol, Aner, não sabemos, mas eles e os seus homens certamente acompanharam Abraão na perseguição, pessoal. Acompanharam. E eles queriam simplesmente ajudar o seu senhor. Aqueles que estavam ali consigo, veio com um poder, claro, de autoridade sobre aqueles que estavam ali e simplesmente se uniram com um propósito. Aquele homem tinha autoridade sobre os seus trabalhadores, mas os seus trabalhadores não eram só empregados, eram aqueles que podiam batalhar com ele por um desafio, por uma batalha espiritual. Isso também nós notamos que nós precisamos de gente que lute conosco as batalhas espirituais, que lute as batalhas espirituais do seu líder, da sua liderança. É muito importante que você esteja envolvido, falando a mesma língua. Não importa o número, ainda que você tenha que enfrentar um exército, a palavra nos garante vitória contra exército dos adversários de Deus. Ainda que um exército se acampe ao meu redor, diz a palavra, não temerei. E 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Isso é promessa de Deus, gente, para a nossa vida. O mesmo escritor que escreveu o Pentateuco é o mesmo que escreveu o Salmo 91. Moisés escreve estes 2 salmos, 90 e 91. De uma maneira extraordinária. Um dos salmos mais lidos em todo o mundo é o Salmo 91. E foi escrito por este homem que registra aqui a história de Abraão. Versículo 15. E derramou-se sobre eles de noite, ele e seus servos, e feriu-os, e foi seguindo até Obá de Dan, seguiram até Dan e depois até Obá, que estava à esquerda de Damasco. Então, derramou sobre eles. Foi necessário uma coragem, uma disposição considerável de Abrão para levá-lo e atacar o exército vitoriosos desses 4 reis. Com um número tão pequeno de uma tropa de apenas 318 homens, o seu afeto por Ló parece ter sido o seu principal motivo, a melhor parte da terra, e deixou para o seu tio aquilo que não lhe interessava, mas o seu tio, ou como ele disse, Abraão, o meu irmão, ele não deixaria ser preso, manietado, sequestrado, mas é próprio de uma mente grande e generosa não só perdoar. Quando uma pessoa libera perdão sobre a vida de outro, isso é um ponto de contato com um relacionamento com Deus, íntimo com Deus, de alguém que libera perdão, pronto a perdoar. É uma mente generosa, é uma mente altruísta, é uma pessoa que esquece as ofensas e a todos pode simplesmente pagar o mal com o bem. Isso é papel de alguém que, como a fé de Abraão, como era Abraão, precisa viver também dessa forma.
Então, nós vemos que eles se recuperaram e recuperou todos os bens e também a Ló, seu irmão, e a sua riqueza. Olha só, a vitória de Abrão foi completa, gente. Resultou na recuperação de tudo que tinha sido tomado. Pessoas, bens, as posses, os animais, e assim, enquanto os que sobraram do exército derrotado, acabaram fugindo. Fugiram para casa em pânico e sem nenhum despojo, e Abraão levou de volta em triunfo tudo que havia sido roubado. Olha que coisa, bênção gloriosa, gente. É bom quando você volta para casa, sabendo que você resgatou aqueles que estavam manietados pelo adversário, pelo príncipe do mal. Nós sabemos que isso aqui é uma palavra profética para uma igreja de fé. Uma igreja que sai em busca do adversário, em lutar com o adversário, para trazer de volta aqueles que foram levados e também os seus bens e aquilo que eles perderam e que foram lhes roubados. Então a Bíblia diz, e saiu o rei de Sodoma para recebê-lo, quando voltava da derrota de Quedorlaomer. Então os reis que estavam com ele no Vale de Savé, que é o Vale do Rei, eles então resolveram se reunir ali. O rei de Sodoma, parece até que o rei sobreviveu à derrota. Provavelmente fugindo para as colinas. Não significa necessariamente que os reis ali mencionados, eles foram mortos. Alguns expositores podem até dizer que eles foram mortos. Não. No entanto, entenderam-se isso, que supõe que o rei que foi ali mencionado era o sucessor daquele que caiu em batalha. É possível que seja assim. Mas aqui nós vemos que o rei de Sodoma, aquele que caiu justamente dentro dos poços de betume, ele estava ali. Pode ser o substituto dele, ou pode ser o próprio rei que se recuperou daquela batalha, daquela derrota. No Vale de Savé, eles se reuniram ali para receber Abrão. De acordo com Gesenius e Fortes, Savé significa uma planície. Esse vale foi posteriormente conhecido, gente, como Vale do Rei. O Vale do Rei, provavelmente, a partir das ocorrências que foram registradas aqui, nós encontramos esse nome, em 2º livro de Samuel, capítulo 18. Facinho de gravar, né? 18. E é justamente uma antiga tradição que identifica, pessoal, identifica como o Vale de Cedron, na ausência de qualquer coisa mais definitivamente conhecida em vista da probabilidade de que Salém fosse o nome mais antigo de Jerusalém. Salém ou Jerusalém, casa de pão, ou Salém, simplesmente casa de paz, ou a cidade da paz. Nós vemos que convém adotar a localização de Savé, porque podia ser, segundo a tradição, esta mesma cidade que no futuro se chamaria Salém. Bem, Abraão retornou para o sul da fonte do Jordão e nós podemos ver que ele passou pelo Vale de Cedron e simplesmente entra e chega na cidade de Sodoma, e o rei vai encontrá-lo. Para o rei de Salém trazer pão e vinho, diz a Bíblia que o rei trouxe pão e vinho. Então, Melquisedeque, aparece um personagem importante, e essa é uma vitória que proporcionou um grande benefício. Então, Melquisedeque, rei de Salém, tirou pão e vinho, o qual era o sacerdote do Deus Altíssimo. E ele trouxe pão e vinho justamente porque relembra algo, o alimento mais antigo e a bebida mais antiga da história é o pão e o vinho. E certamente, quando se percebe isto, essa manifestação de alegria de Melquisedeque, de estar ali, e a Bíblia diz que era o sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque não tinha genealogia, ninguém sabia quem era esse homem, de onde ele tinha vindo.
Irmão Décio, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Obrigado por se conectar. Então, Abraão volta e no seu retorno ele foi tratado com grande respeito, com consideração, particularmente pelo rei de Sodoma e particularmente também por Melquisedeque, que era o rei de Salém, e que parece ter sido um dos poucos príncipes nativos, se não o único que conheceu e adorou o Deus Altíssimo. Então, a quem Abraão servia? Ele servia ao Deus Altíssimo, e quando ele percebe, ali está o sacerdote. Esse rei, que era um tipo de salvador, a Bíblia mostra que é um tipo de Cristo. Um tipo de Cristo está lá em Hebreus capítulo 7, versículo 1. Esse Melquisedeque era um tipo de Cristo porque ele não tinha genealogia. Assim como João apresenta Jesus. Ele diz, ele não mostra a genealogia humana. Os outros mostraram a genealogia humana. Lucas mostra a genealogia de Jesus como vindo do homem Adão. Mas Lucas mostra que ele veio de Adão até Jesus, foram 62 gerações. Já Mateus já apresenta Jesus como descendente de Abraão e de Davi. Ele já começa daí, ele deixa 20 gerações para trás e começa a falar de 42 gerações apenas. Mas é interessante que João não quis observar isso. Ele disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele fala que ele veio lá de cima, veio de lá, porque Deus amou o mundo e deu o seu Filho. É interessante que esse Melquisedeque era um sacerdote do Deus Altíssimo. E Abraão serviu o Deus Altíssimo. E ele veio abençoar a Deus, ele veio para abençoar a Abraão pela vitória, porque Deus havia lhe dado essa vitória. Deus havia feito maravilhas na batalha, usou 318 homens para vencer 4 reis. Isso é a vitória de Deus, isso é a manifestação do poder de Deus. No versículo 19 diz, e abençoou-lhe Melquisedeque, como era sacerdote, ele abençoou Abraão por sua atitude corajosa. Um estranho em sua terra tinha vindo em socorro do seu povo, do Deus Altíssimo, ou seja, pelo Deus Altíssimo, a bênção de El Elyon, o Deus Altíssimo, é invocada por Melquisedeque sobre Abraão, servo de Jeová, possuidor dos céus e da terra. A sentença aqui é muito poética. Ela expressa ideias de fazer, de produzir, de criar, de um Deus criativo, possuidor, de alguém que tem domínio, controle. Deus é possuidor dos céus e da terra. E mais frequentemente, nós podemos entender que se obter, a palavra obter é ter, tomar posse, em sentido de que não seria aplicável, encontra-se também no significado de dono. Deus é possuidor, Deus é dono, aleluia, Deus é dono, Deus é possuidor. Ninguém pode roubar o que é de Deus. Aquele que está nas mãos de Deus, escondido em Deus, o maligno não o toca, porque é de Deus. Quem pode tocar naquele que está escondido em Deus? Quem pode simplesmente arrancar você das mãos de Deus? Você está protegido, guardado pelo Senhor. Por isso ele é possuidor de toda a humanidade. No Salmo 24 diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude e todos os seus habitantes. Em Isaías no capítulo 1, versículo 3, nós vemos que há uma manifestação de Deus como dono, um dono. Ele diz simplesmente que o homem conhece todos os seus amigos, os seus desejos, os seus anseios e às vezes conhece até os seus animais, mas
Os homens não conhecem o seu Deus, o seu dono, o seu proprietário. Às vezes a gente diz assim que nós somos propriedade exclusiva de Deus, mas não queremos que Deus entre em determinados lugares da nossa vida. Por quê? Porque nós achamos que somos donos de nós mesmos. Então, no versículo 20, bendito seja o Deus Altíssimo. Embora não apareça muito claramente na narrativa qual deles pagou o dízimo ao outro, o apóstolo declarou expressadamente que foi Abraão. Quem pagou o dízimo? A Melquisedeque. Nesse caso aqui nós vemos a palavra em Hebreus capítulo 7, versículo 8 e 9. Aqui, na verdade, são homens que recebem dízimo. Ali, aquele que vive para sempre. Sabe quem recebe dízimo? É também o Altíssimo, o sacerdote do Deus Altíssimo. Aquele que traz o seu dízimo, sua oferta, sua dedicação, às vezes pensa que está entregando a homens, mas se está entregando ao Senhor. Deus está recebendo a sua oferta, assim como recebia as ofertas de Cornélio, assim como muitos que podiam, como aquela viúva, estava entregando tudo o que tinha. Jesus disse, ela deu mais do que todos, porque simplesmente ela deu o que tinha. Ele simplesmente sabe que muitas pessoas que têm recebido, que têm entregue o seu dízimo, simplesmente é Deus quem está recebendo. E a Bíblia diz, no versículo 21, notável que o dízimo aqui, gente, não é algo da lei, como muita gente fica espalhando por aí. O dízimo está escrito aqui que Abraão resolveu dar o dízimo de tudo. Sabe, todos aqueles despojos, aquilo que ele trazia consigo, ele ofereceu ao Senhor uma 10ª disso, e ofereceu ao sacerdote de Salém, ao sacerdote do Deus Altíssimo. Um abraço, pastor Doriedson, Alessandro, que estão aqui conosco. Deus abençoe a vida de vocês. Estamos juntos, obrigado por se conectarem nesse tempo. Bem, então o rei de Sodoma disse a Abraão, me dá as pessoas e toma para ti a riqueza. Mas, gente, esse rei de Sodoma recebeu tão bem e vem com essa, gente. Vem com essa história. Já o rei de Salém recebe, abençoa Abraão e ele dá o dízimo, então ele é abençoado e abençoa também aquele sacerdote. E simplesmente o rei de Sodoma vem com essa história. Esse versículo retorna à narrativa de Gênesis 14, 17, gente. O episódio de Melquisedeque é uma parênteses na história, ele aparece ali, mas esse rei de Sodoma vem justamente como se fosse, a gente abre um parêntese para falar sobre um rei que é sensacional, legal, maravilhoso, né? O rei de Salém, Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. E agora aparece esse homem, o rei de Sodoma, que vem com aquela manha, né, querendo enganar, querendo burlar Abraão e ficar com as pessoas. Você não pode abrir mão de nenhuma das pessoas que estão sob sua responsabilidade, meu irmão. Você é responsável pela sua família, pela sua casa. Não permita que o rei de Sodoma tome posse da vida dessas pessoas, porque essas pessoas pertencem ao Senhor. Ninguém pode tomar posse daquilo que é de Deus. Opa! Porque tem gente que pensa o seguinte: levantei minha mão, disse Abraão ao rei de Sodoma, eu levantei minha mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. Olha só, com quem ele fala? Ele jura para quem?
Ele faz um juramento com um gesto, simbolizando um apelo a Deus. Ele levanta suas mãos. Levantei minha mão ao Senhor, o Deus possuidor dos céus e da terra. Você não pode desistir da sua família, não pode desistir do seu filho, não pode desistir da sua filha, não pode desistir dos seus parentes. Você é a pessoa que influencia os teus, é você que Deus colocou nas suas mãos, debaixo das suas mãos, a responsabilidade pelos teus. Não sabia? Pois é. Você pensava que era responsável só por você mesmo? Não. Você é luz para brilhar no meio das trevas. Você é luz para iluminar os caminhos daqueles que estão contigo, daqueles que estão próximos, daqueles que estão longe também. Ele diz assim: eu levantei a minha mão para Deus, o possuidor dos céus e da terra, que desde um fio até a correia do calçado, nada tomarei de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão. Eu não quero nada teu, meu amigo, não quero nada teu. E também eu não vou abrir mão de nenhum dos meus, de nenhum desses. Por quê? Porque eles não pertencem a você. Para não dizer, gente, é que eu enriqueci Abraão. Já pensou que tem muita gente que quer receber a glória? A paz do Senhor, irmã Ana Cláudia, obrigado por se conectar. Então, tem gente que quer receber a glória da vitória. Vem esse rei de Sodoma dizer: não, deixa o pessoal comigo, eu vou te pagar pela vida deles. Não, Abraão disse assim: olha, nem um fio de correia de um calçado. Eu não quero saber de nada do que é teu. Não me digas, eu não quero nada, nem um fio que amarra a sandália. Para mim, não quero nada de você, porque senão você vai me dizer: foi eu que enriqueci Abraão. E Abraão enfatiza o fato de, primeiro, que ele não guerreou a fim de se tornar o mais rico e poderoso, gente. Ele já era rico e poderoso. Ele não foi guerrear, participar de uma batalha para ser o mais rico. 2, que ele e sua família não estarão em dívida com o rei de Sodoma, porque o rei fugiu da batalha, o povo da planície. Então, o que ele tinha feito não era para obter lucro, mas era para a segurança do seu parente Ló. Sabe que um parente só faz o homem fazer o que fez Abraão? Será que você reuniria 318 pessoas e fosse enfrentar uma batalha com 4 generais para justamente livrar um parente seu que está nas garras desses homens, desses generais? É assim que Deus faz contigo, varão, varoa. Deus te chama para te usar de maneira poderosa. Não importa a quantidade do exército do adversário, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia! Eu estou feliz agora, já estou acabando, estou falando do estudo, uma reflexão, acabo pregando, gente. Por quê? Porque isso dá alegria no coração da gente ver como um homem desse podia destacar o seu amor pela sua parentela, pelos seus familiares. No versículo 24, para encerrar, ele diz: tirando somente o que os rapazes comeram, a porção dos homens que foram comigo, Aner, Escol e Manre, eles tomem a sua parte. Ele disse o seguinte: olha, Abraão prossegue sua fala, eu não quero nem um fio da minha sandália, eu não quero nada. Se ela se quebrou, precisa de um fio novo para amarrar, eu não quero nada disso. Por quê? Isso não me serve de nada. E depois vão dizer que foi você que me enriqueceu. Primeira coisa, uma reivindicação aqui para as provisões dos seus 318. Segundo, uma reivindicação de que a participação justa aqui, gente, do despojo deveria ser destinada a 3 confederados, a pessoas que se uniram, Ané, Escol e Manre. Essas pessoas precisavam, eles que tomem a sua parte, ele diz. Se eles quiserem, então, que eles recebam a parte deles, não é? Você pode pagar por isso.
e uniram aos perigos do empreendimento, gente. Às vezes a gente sabe que fazer alguma coisa por dinheiro, lutar pela libertação de alguém, esse não é o nosso papel. Nós não trocamos graça por fé. Nós não trocamos e nem negociamos a graça de Deus. Não negociamos a unção de Deus. Não fazemos negócio e nem vendemos aquilo que Deus nos deu de graça. De graça recebeste, de graça dai. E a unção de Deus seja sobre a sua vida nessa noite. Louvo a Deus por aqueles que foram até o final. E o pessoal do Instagram, a gente sabe que nem todos tiveram a oportunidade de participar aqui, de continuar conosco. É claro, no Instagram é uma rede social muito rápida, que você passa por ali e ouve pequenos vídeos de 30 segundos, mas aqui no Facebook, louvado seja Deus por você ter permanecido até esse tempo, e que a palavra do Senhor habite em seu coração abundantemente. De acordo com os direitos de guerra, gente, todo saque pertencia na realidade a Abraão. Mas ele generosamente renuncia à sua reivindicação em favor desses companheiros dele. Gênesis 14 nos apresenta a imagem de Abraão como um guerreiro, vigoroso, habilidoso, bem-sucedido, generoso, não é? A gente vê ele se destacar aí como um homem generoso, abundantemente usado por Deus de maneira plena. Abraão e seus servos persegue, vence, livra Ló, e simplesmente ele traz vitória àquele povo, àquela família de Ló. Eu quero encerrar nesse momento prometendo a você que, se for a vontade de Deus, amanhã a gente está junto. E também dizendo para você que você pode compartilhar esse vídeo, essa mensagem de hoje, que foi tão poderosa para a sua vida, para a minha vida, que você possa compartilhar com alguém. Ontem vocês compartilharam muito bem, mais de 50 compartilhamentos foram feitos, e você pode fazê-lo hoje. 2, 3, 4, 5 pessoas que você conhece, compartilhe com eles para que sejam impactados com a mensagem. Também visita o nosso canal no YouTube, Discipulado Integral. Lá no YouTube, participa lá e ouve e assista os outros vídeos. Vai ser uma bênção. Oremos nesse momento, quero orar por sua vida. Bendito Deus, obrigado por esse tempo, obrigado pela vida de meus irmãos e minhas irmãs, de cada um dos teus filhos que aqui se reúnem. Obrigado pela presença do teu Espírito, Senhor, de maneira plena e poderosa nessa noite. Obrigado pela vida da irmã Lete, também pela vida da irmã Wolf. Senhor, que seja a tua bênção sobre a vida de tuas filhas, Senhor, lá nos Estados Unidos, também a irmã Lete. Senhor, ajuda a tua filha em todos os momentos, o irmão Fred, seu esposo, pelo poder do seu nome. Guarda a vida de cada um dos que estão aqui conosco, pastor Dori Edson, Senhor, te peço tua bênção sobre a sua vida lá em Colinas, no Tocantins. Seja a tua bênção sobre eles. Em nome de Jesus, te agradecemos por esse tempo. Amém. Um grande abraço a todos, a gente volta amanhã. Um abraço, Alessandro, Deus abençoe sua vida. Também Diego Ramos, um abraço, obrigado por vocês terem se conectado, a todos vocês. Até amanhã.